Romanos capítulo 6, versículos 15 a 23. Eu vou ler o texto na tradução da linguagem de hoje. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós lemos aí capítulo 6 de Romanos, versículo 15 até versículo 23. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele vem na sequência da discussão que Paulo tinha feito em relação à obediência à lei. E na parte anterior, que é do versículo 1 até o versículo 14, Paulo vai deixar claro que nós somos aceitos por Deus não em virtude da obediência à lei, ou seja, a lei não tem mais como era na religião judaica, e não podemos nos esquecer aí que você tem uma boa parte da igreja de Roma que era formada por judeus convertidos ao cristianismo, mas que vieram do judaísmo, né? A lei não tem mais o poder ou a capacidade de fazer com que a pessoa seja aceita por Deus. Na pregação de Paulo, no reino de Deus anunciado por Jesus e que Paulo continua, não funciona mais a partir da obediência à lei, ou seja, não adianta nada você obedecer a todos os mandamentos da lei, porque isso não vai resultar em ser aceito por Deus, né? Assim como no caso da igreja de Roma, aqueles que tinham se convertido e que não tinham essa herança cultural, ou seja, os não-judeus, também não eram aceitos por Deus por causa da obediência da lei, porque primeiro eles nem tinham a lei de Moisés, que não era a herança cultural deles. Tanto eles quanto os judeus são aceitos por Deus por causa de Cristo, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus e não por causa da lei. E aí então, nessa parte de hoje, ele vai fazer, nós já temos visto aqui em estudos anteriores, aquele contraponto, né? Ele vai aqui e daí ele faz a pergunta oposta, né? Ele faz o contraponto para explicar aquilo que ele está querendo dizer. Então ele tinha dito na primeira parte, do 1 ao 14, que as pessoas não são aceitas por Deus em virtude da obediência da lei. E agora então ele vai dizer o quê? Elas são aceitas por Deus a partir do que, se não é pela lei? Então na primeira parte, devemos viver, ele começa lá, né? Devemos viver, continuar vivendo no pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. E aí ele vai mostrar que nós já morremos para o pecado, nós já estamos batizados com Cristo e agora
fazemos parte de uma nova comunidade de fé, que é segundo Cristo. E agora então ele vai fazer o contraponto dizendo: o que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando, porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Tá, muito bem, não tem mais a lei, não está mais debaixo da lei. Isso agora então é um bilhete para você pecar? É uma forma de você dizer: bom, não tem mais a lei? A lei, ele já tinha dito na outra parte anterior, que é aquela que evidencia o pecado, né? A função da lei é tornar claro quando a pessoa está fora de conformidade com Deus. Não tem mais lei, agora é a graça. Então agora está liberado, pode pecar à vontade, pode fazer tudo aquilo que desagrada a Deus? Essa é a pergunta inicial dele, né? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. E por que não? E aí então ele vai começar a discutir aqui, e aqui é importante a gente entender, porque isso aqui tem a ver muito com uma característica da época de Paulo, da época de Jesus e anterior também, né? E que para nós hoje é uma realidade inaceitável, que é a comparação que ele faz do sujeito que se torna escravo. Hoje, qualquer tipo de escravidão para a nossa cultura, para a cultura ocidental do ano 2023, é absolutamente inaceitável. Não existe isso, né? Se alguém defender a escravidão, provavelmente é alguém que quer ter escravo para ele, mas ele não quer ele ser escravo de ninguém, né? Por incrível que pareça, tem gente hoje que faz com que outras pessoas trabalhem para ele em regime análogo à escravidão, né? Aqui no Brasil a gente tem esse tipo de coisa, é um absurdo? Né? É inaceitável? Mas eu nunca vi ninguém falar assim: não, é bom, vamos fazer, vou me tornar escravo também. Ninguém quer, né? O sujeito acha bom quando ele pode escravizar alguém, quando ele pode explorar alguém, mas ele querer ser ou ele ou escravo, eu nunca vi ninguém, né? E aqui nós temos uma característica da sociedade da época de Paulo, que também era de Jesus e dos tempos anteriores, que era a realidade da escravidão, né? Volto a dizer, hoje é inaceitável, mas para a época digamos assim, é o exemplo que Paulo vai dar para mostrar como é que funciona a nova realidade de alguém que está debaixo da graça. Então, estou dizendo isso para você entender o seguinte: o pastor está concordando com a escravidão da época? Não, ele está simplesmente apontando que era algo reconhecido como legítimo na época, tá? Assim como nós já tivemos na história o apartheid sendo reconhecido como legal, né? Como já tivemos outras realidades, né? Na época do nazismo, por exemplo, né? O extermínio era considerado, o extermínio de judeus era considerado como natural, era aceito dentro da Alemanha, né? Hoje ninguém vai dizer que aquilo ali está certo, né? Ninguém vai dizer que nenhum tipo de extermínio está certo e de nenhum tipo de etnia, né? Mas só para você perceber que já houve época em que era legal, embora continuasse sendo imoral, antiético, anti-Deus, né? E aqui o que Paulo faz? Ele olha para a realidade e vai fazer uma comparação para você entender como é que funciona a realidade do novo homem em Cristo. Ele está debaixo da lei? Não, está debaixo da graça. Isso faz com que ele tenha agora o direito de pecar contra Deus? Ele vai dizer: claro que não. E aí ele segue dizendo assim: olha aqui, pois vocês sabem muito bem que quando vocês se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Ele está dizendo que isso era algo natural daquela sociedade. E aqui, deixa eu já fazer um apontamento que vai aparecer mais à frente aí, e que é bom a gente perceber. Eu acho muito interessante as traduções, né? As traduções desse texto aqui, elas são contraditórias. Por quê? A
linguagem de hoje, que é essa que nós estamos usando, ela vai dar uma amenizada pela metade. A tradução do Almeida dá uma amenizada geral. Se você pegar a tradução do Almeida, ela fala de servo, ela não fala de escravo. Ela fala, se você se tornar servo de outra pessoa, então você tem que obedecer ao que ela manda. Aqui, por que eu disse que aqui ela faz uma amenizada pela metade? Se você for procurar mais abaixo, você vai encontrar dizendo que o sujeito pode ser servo do pecado ou pode ser escravo de Deus. Mas por que numa parte você chama de servo, na outra parte chama de escravo? A gente vai ver a hora que chegar o versículo. Dá uma amenizada. Para quê? Para dizer o seguinte: servo é alguém que serve, escravo é alguém que não tem direito. É diferente. Mas a palavra em grego é a mesma. Vocês devem conhecer a palavra porque, inclusive, há uns anos atrás, não sei se tem ainda, acredito que exista, tinha um navio que ia nos países, chamava Toulouse. Lembra que você podia ir lá visitar? A palavra Toulouse em grego é escravo, e que na maior parte dos textos do Novo Testamento é traduzido como servo. Mas na verdade não é servo como alguém, eu estou servindo fulano de tal. Não é como acontece em algumas traduções da linguagem de hoje, principalmente no Evangelho. Aqui aparece a palavra escravo, que é a tradução correta. Mas se você pega nos Evangelhos, quem traduziu os Evangelhos, quando chega na palavra doulos, ele traduz por uma palavra que não existia na época, que era empregado. Esse aqui é o empregado do outro lá. Não era empregado coisa nenhuma, ele era escravo, ele não tinha direito sobre si, ele era propriedade do outro. Pode falar. Acho que está funcionando. Deixa eu ver se está funcionando. Letícia, leva para ele. Estava funcionando na hora que eu liguei aqui. Tá. Pode falar. Parece também que Paulo usa um recurso pedagógico. Sim. Até a la Paulo Freire, porque ele até um pedaço ele fala assim: vou usar palavras fáceis para que vocês possam entender. Ou seja, vou usar aquilo que vocês já conhecem. Vocês conhecem o serviço de escravidão. Então vou trazer para esse contexto que é comum para vocês entenderem o que eu estou falando. Então é um recurso até, não quer dizer que ele concorde com isso, mas ele está trazendo para esse contexto, para didaticamente explicar. Sim, de fato um recurso pedagógico. Você falar que o Paulo usou a pedagogia de Paulo Freire, vai ter gente que vai ficar bravo, né? Mas na verdade é exatamente a mesma ideia. Você toma algo que faz parte do conhecimento do cotidiano da pessoa, né? Que é a linha espetacular que o Paulo Freire defende, de você alfabetizar adultos a partir do conhecimento que ele já tem, né? Óbvio, né? Você não vai pegar um adulto e começar lá B, A, B, E, B, né? Ele já é adulto, ele já tem conhecimento de vida e tudo mais, é parte da realidade dele, né? Ele aprende muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Aqui realmente é um recurso pedagógico. Esse contraponto que a gente tem visto aqui nas últimas semanas, essa forma de ir e vir, né? De falar o oposto e ir ali e depois pegar o oposto para explicar, é sempre um recurso para facilitar a compreensão. E aqui ele toma essa ideia. E concordo com você quando você diz assim, não quer dizer que ele esteja de acordo, até porque quando ele teve que lidar dentro da comunidade cristã com alguém que era escravo de outro, que é o caso lá de Onésimo, né? Lá na carta que ele escreve, ele vai dizer o quê? Meu amigo, libera o rapaz aí porque ele é seu irmão, né? Não tem o menor cabimento você continuar tendo alguém que é propriedade sua se ele foi comprado por Cristo para ser propriedade de Deus, né? Certo? Então, isso significa que Paulo vai olhar para aqui e dizer: olha, não cabe isso aqui
dentro de um convívio de pessoas que pertencem a Deus, tá? Mas essa é outra história. Então, o que Paulo faz? Ele vai usar uma linguagem conhecida e ele vai dizer assim: vocês sabem muito bem que quando vocês se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Você passa a ser propriedade do outro e você tem que fazer aquilo que o outro manda, porque você passou a ser propriedade dele. E aí ele diz: assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. O que Paulo está fazendo? Ele está dizendo: olha, você tem duas possibilidades. Ou você se torna escravo do pecado, que é a realidade de todo ser humano sem Deus, ou você pode se tornar escravo de Deus. E aqui eu vou usar a palavra escravo e não a palavra servo, tá? Porque você fala do servo, o servo é o que serve a Deus. Não. A ideia aqui é: você era propriedade do pecado e agora você é propriedade de Deus. Lembra da expressão que ele vai usar em outro texto? Vocês foram comprados por preço. O preço é o sangue de Cristo. Você não é seu, você pertence a Deus. Você foi comprado pelo preço do sangue do Filho de Deus. Então agora você é escravo de Deus. Onde é que está a diferença de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus? É que o pecado escraviza, forçando você a desagradar a Deus, enquanto que o escravo de Deus é aquele que vai fazer o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é melhor para o escravo, para a pessoa, do que qualquer outra coisa. Então você está debaixo do senhorio de Deus, é a verdadeira liberdade. Por quê? Porque agora, isso ele vai tratar de outra forma mais à frente, no próprio livro na própria carta de Romanos. E também, lembra que eu falei lá quando a gente começou a estudar Romanos, eu disse que Romanos é como se fosse uma carta de Gálatas ampliada, desenvolvida. Se você for lá para Gálatas, que é, digamos assim, a mesma temática, o que Paulo vai falar lá aos Gálatas? Ele diz assim: vocês foram chamados para a liberdade, vocês são livres, mas não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não use da sua liberdade para fazer aquilo que era o que você fazia quando era escravo do pecado. Agora você é livre para servir a Deus, para obedecer a Deus. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está deixando claro o seguinte: você só tem duas possibilidades. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Ser escravo do pecado significa você é escravizado. Você está debaixo do poder que traz a morte. É isso que ele diz aqui nesse texto. Olha aqui, ó. Ele falou assim: ó, assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então, ou é uma coisa ou é outra. O que significa? Não existe, na lógica de Paulo, na lógica do argumento de Paulo, não existe quem não serve nem a Deus e nem ao pecado. Ou você está servindo um, ou você está servindo um. Ponto. Pastor, mas espera aí, como é que faz com aquele sujeito que é assim, assado, não é da igreja, ou é da igreja, mas é um sujeito ainda que está aprendendo e ainda está vinculado a uma porção de coisas que desagradam a Deus, é tudo igual. Pode estar na igreja ou fora da igreja, ou está servindo a Deus, ou é escravo de Deus nesse sentido de estar sintonizado com os valores do reino de Deus, ou está servindo o pecado. Mas é a realidade do ser humano que foi alcançado pelo Evangelho. É essa luta, essa guerra entre quem você é e quem você deve ser. E é o que Paulo vai dizer da guerra que existe entre a carne e o Espírito. A carne é o velho homem, o Espírito, a presença de Deus na vida da pessoa, e aí ela tem que lutar para não ser como ela era e para ser semelhante a Cristo. Fácil fazer isso? Não, essa é a realidade da vida cristã. Todos nós temos que enfrentar, todos nós temos essa realidade que é indisfarçável, não tem como fugir dela. E aqui Paulo está dizendo o quê?
De duas uma. Ou você serve o pecado, é escravo do pecado que traz a morte, ou você é escravo de Deus, serve a Deus, e aí você é aceito por Ele. O telefone está caindo aqui. A perna está ficando magra, não está dando sustentação. Estou brincando, tá? Mas é verdade. Versículo 17: mas damos graças a Deus porque vocês, agora ele está aplicando aquilo que ele falou, mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. O que ele acabou de dizer? Ou você serve o pecado ou serve a Deus, mas eu sei que vocês estão servindo a Deus, vocês estão obedecendo aos ensinamentos que vocês receberam. Que ensinamentos são esses? São os ensinamentos do Evangelho, né? Então o que Paulo diz é: ou você está debaixo do pecado que traz a morte, ou como vocês estão tentando e estão vivendo agora, vocês estão debaixo das verdades que receberam nos ensinamentos, né? Vocês antes eram escravos do pecado, agora não mais. Agora vocês já não são mais escravos. Isso depois Paulo vai tratar de maneira mais detalhada no capítulo 7, que nós vamos ver daqui a algum tempo aqui, né? O capítulo 7 você conhece bem, vou só lembrar para você aqui. O capítulo 7 é aquele que Paulo fala assim: que coisa incrível que a gente vive. O mal que eu não quero, esse está fácil. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse está sempre fácil, está sempre diante de mim. E aí ele fala assim: miserável homem que sou, né? Desventurado homem que sou. Quem que vai me livrar desse corpo da morte e tal? Porque essa é a realidade do pecado, essa é a realidade da natureza humana. E aí tem muita gente, já adianto aqui, porque a gente vai ver isso no 7, no capítulo 7, né? Tem aquele que fala assim: tá vendo? Paulo está dizendo, a carne é fraca, nós somos assim. Ele fala: opa, para de inventar desculpa, porque depois lá no 8 ele vai dizer: mas nós fomos libertos do poder do pecado e da morte, agora nós estamos em Cristo, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Então não use aquela desculpa: nós somos humanos, a natureza humana é assim mesmo, né? Então eu já arrumei uma desculpa para fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele vai dizer: não é assim com quem foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Aqui ele está encaminhando para essa discussão e ele vai dizer: vocês, versículo 18, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Olha aqui, aquilo que eu tinha dito. Você veja, essa tradução aqui está correta. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos, não, escravos. Ou seja, você passa a ser propriedade de Deus, escravos de Deus para fazer o que é direito. O que é que se espera de quem pertence a Deus? Que faça o que é direito, que pratique a justiça e o direito. Você vai encontrar isso na maioria dos textos dos profetas do Antigo Testamento. Tá? Se você pegar lá Amós, Oséias, Jeremias, Isaías, você vai encontrar lá o profeta sendo orientado por Deus para ir lá na corte falar com os líderes políticos de Israel, dizer: vocês estão desobedecendo a Deus. O que Deus quer é que haja a prática da justiça e a prática do direito. Que Deus quer que vocês tenham uma vida que expresse a vontade dele. Israel devia ter feito isso no Antigo Testamento, não fez. Aí vem Jesus, traz a mensagem do reino de Deus, e agora quem é que tem que fazer a prática da justiça e do direito? Não é mais Israel, agora é a igreja. E aí você vê o tamanho da incoerência quando você tem igrejas ou comunidades que se identificam como cristãs e que praticam a injustiça e não praticam o direito. Aí você fala: peraí, não pode, e não pode mesmo,
Por quê? Porque a igreja é a responsável para não ser, como Paulo diz aqui, né? Para não ser escrava do pecado, e sim escrava de Deus, para fazer o que é direito, né? Fora da igreja, se o rei se reinar em justiça e o que é contrário ao direito, normal. Dentro da igreja, não pode. É inadmissível, porque a igreja é chamada a servir a Deus, e Deus não tolera a injustiça. Se você for, volta lá no capítulo 1 de Isaías, né? Lembra lá de Isaías, capítulo 1, ele fala assim: eu não suporto os cultos que vocês fazem, as celebrações, aquelas festas, não suporto mais aquilo lá. Deus está cansado do culto, o culto virou mecânico. Não, ele diz assim: eu não suporto quando vocês se reúnem, mas vocês não vê a hora que acabe para voltar lá e continuar explorando os outros. Eu não aceito o ajuntamento solene ligado à injustiça, à falta do direito, à exploração do outro. Não aceito isso. Lá em Isaías capítulo 1, já é assim no Antigo Testamento. E na igreja é a mesma coisa, né? A gente faz o culto, reúne e canta, e o pessoal faz, e acontece e tal coisa. E qual é a prática da igreja? Se não é a prática da justiça e do direito, meu amigo, você está desagradando a Deus. O que significa, e volto àquilo que eu disse um pouquinho aqui atrás: ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao pecado. Não tem meio termo, né? Não tem, é igual a mulher grávida. Já viu mulher grávida? Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Não tem 52,3% grávida, o resto não tem. Ou está ou não está. É exatamente assim que funciona em servir a Deus. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo contra Deus. Não tem meio termo, tá? Ou você está servindo o pecado, ou você está servindo a Deus. Quando na igreja você tem a reprodução de injustiça e de uma vida contra o direito, você está servindo o pecado. Pode falar quantos aleluia quiser, rolar no chão, falar em língua, seja lá o que for, fazer um sermão, uma teologia espetacular, continua contra Deus do mesmo jeito. Não tem meio termo, tá? Então a gente precisa ter clareza nessa situação que Paulo apresenta aqui. E por isso eu fiz questão de dizer que a tradução precisa ser essa mesma. Deixa de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus. Mas escravo é alguém que não tem direito. Isso, exatamente, você não tem direito. O seu direito é pertencer a Deus. Mas então é ruim. Não é não. Porque é aí que está a liberdade. Porque agora você pode fazer aquilo que agrada a Deus e viver a vida que Ele planejou para que você vivesse. E essa vida é muito melhor do que qualquer outra, né? Hoje em dia o pessoal usa uma expressão que eu gosto muito dela, né? Eu acho ela assim meio pegajosa, mas as pessoas, os pregadores famosos hoje dizem assim: você precisa estar no centro da vontade de Deus. Para de centro, não sei do que, essa conversa mole. Você precisa obedecer a Deus e para dessa conversa, né? Sabe o que Deus quer? Então faça o que Ele quer. Não, mas a carne é fraca porque eu sou humano. Você e a torcida do Flamengo, filho. Para essa desculpa. Isso não é desculpa. Você foi alcançado pela mensagem do Evangelho que o capacita a ser escravo de Deus, a obedecer aquilo que Ele quer. Mas é difícil. Eu não falei que era falso. Eu falei que é o que tem que ser feito, né? Aliás, normalmente as coisas melhores da vida, uma delas é fácil. Já percebeu isso? Tudo que é bom dá trabalho, né? Tudo que é excelente não cai na sua mão de graça, dá trabalho. Pois é, vida cristã dá trabalho, né? Mas se você é capaz de viver para Deus, porque é Ele que te aceita por causa da sua graça, e Ele sabe que você tem suas limitações, e ainda assim Ele vai continuar te aceitando, mesmo quando de vez em quando você dá uma escorregada. Percebeu como é diferente? Não dá para eu fazer, não dá. Fiz uma coisa errada, corrija.
Ah, mas Deus vai te aceitar porque Ele te aceitou quando você não tinha nada para oferecer e agora você continua não tendo nada. E aí, então, isso é evidência ainda maior da graça de Deus. Tá? Então, não podemos dar desculpa, mas também não podemos, não vou fazer porque eu sou humano e o humano é limitado. Mas não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja alguém que esteja sintonizado com a sua vontade. Por isso, Paulo vai na sequência dizer: mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos. Foram libertados para fazer o que é direito e se tornarem escravos de Deus. No passado, olha aqui o que Paulo fala: no passado, antes de vocês terem sido transformados pela mensagem do Evangelho, no passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Agora o que vocês devem fazer? Ele diz abertamente: entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Antes era assim, agora o que você tem que fazer? Você tem que se entregar conscientemente. Tem uma expressão que faz parte da história da teologia, que eu vou citar aqui a expressão em português porque eu não lembro ela direitinho em latim, mas é a expressão de Wesley, meu coração entrego a ti sinceramente, honesta e sinceramente. A frase que ele disse é em latim, mais bonitinho, como eu não sou muito bom em latim, aprendi mais lá o grego e o hebraico, mas o latim não é a minha praia, então não vou me aventurar a citar a frase em latim aqui. Mas ele diz abertamente, ele fala o quê? Meu coração, minha vida, meu coração é a ideia da vida como centro, meu coração como centro da vida, a compreensão judaica, a compreensão semita da vida, o coração é o centro da vida, não o coração aqui que você pode até trocar por uma válvula nova, Hoje o coração está no cérebro, a gente sabe que essa ideia está no cérebro, é a nossa identidade, A minha mente, meu coração, minha vida entrego pronta e abertamente a Deus, Essa é a ideia, é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora faça a entrega consciente da sua vida para obedecer a Deus. É isso que se espera de quem foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Fazer essa entrega quando? Todo dia, cada vez que tem que tomar decisão, cada vez que faz as coisas simples e toma decisões importantes, não é só nas coisas grandes. A gente tem que seguir a vontade de Deus nas pequenas, no dia a dia, nas coisas corriqueiras que a gente faz, nas atividades que a gente tem dentro de casa, vai lá, tem que fazer comida, eu não entendo muito disso não, eu entendo em comer a comida, tá? A única coisa que eu sei fazer, mais ou menos, é um churrasco, Se você me der uma churrasqueira e lá, uma boa carne, vai sair coisa boa, Mas não passa muito disso, No máximo é um churrasco, uma coisa assim, Eu falei churrasco e a sua boca já ficou cheia d'água aí, Eu nunca vi ninguém ficar com a boca cheia d'água quando a gente fala assim: que tal uma salada de rabanete? Ninguém está muito afim, O que faz a gente desanimar é uma comida boa, Por isso que eu prefiro o churrasco, mas isso é brincadeira, tá? Então, o que desde as pequenas coisas, fazer a comida, ajeitar a roupa, guardar a roupa no armário para deixar tudo organizado, para funcionar a vida da casa em ordem, tudo isso é coisa pequena, assim como as grandes decisões que a gente tem que tomar, tudo isso das pequenas às grandes, das coisas que a gente decide de mudar de vida, de mudar de função, de profissão, de cidade, de lugar e tudo mais, tudo isso tem que estar debaixo do quê? Da vontade de Deus. Por quê? Porque você foi comprado e você é agora propriedade de Deus. Você deve agora se entregar inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus.
Essa é a expressão que Paulo fala. 20, versículo 20, ele diz: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. E de novo ele está fazendo um paralelo. Lembra como era antes? Quando vocês eram escravos do pecado, como é que era a sua vida? Você não fazia o que era direito, porque o que você fazia não agradava a Deus. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora tem vergonha? O que é que tinha de bom na sua vida quando você servia o pecado? E Paulo está dizendo, ele faz a pergunta, esperando que o sujeito fale: realmente não tem nada bom, né? Pois é, porque quando você não serve a Deus, você não pode esperar coisa boa. Se você serve, como ele disse lá nos versículos anteriores, se você serve ao pecado e à maldade, o que vai acontecer? Você vai gerar morte. Esse é o fruto, não tem outra coisa a se produzir. Você vai gerar morte, você vai gerar problema, você vai gerar sofrimento. Mas, e aí ele vai fazer o contraponto: pois o resultado de tudo aquilo é o quê? A morte. Qual é a realidade de quem está atrelado ao pecado e é escravo do pecado? Está produzindo morte. Por que isso não pode estar presente na vida de quem serve a Deus, de quem é escravo a Deus? Porque ele tem que decidir conscientemente de que vai servir a Deus e fazer o que é direito. E quando ele faz o que é direito, ele não vai produzir morte, ele vai produzir vida. E por que ele vai produzir vida? Porque a vida é fruto da comunhão com Deus, enquanto que a morte é fruto da reprodução do pecado. O pecado traz a morte. Então, se você não quer reproduzir morte, deixe de ser o escravo do pecado. Por isso ele vai dizer: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Olha aí, qual é a realidade do que crê? É essa aí. Vocês foram libertados do pecado. Não vem com desculpa dizendo que não dá para vencer. Dá. Mas vocês se tornaram agora escravos de Deus. Escravo tem vontade própria? Não. Mas você já viu como hoje a gente acha que é assim, né? Nós estamos em 2023 na sociedade ocidental e nós temos a nossa autoestima, nós temos a nossa liberdade, nós temos, tem até gente hoje discutindo e defendendo os direitos individuais. Eu tenho direitos individuais, mesmo que eu vá falar a maior besteira e mentira, todo mundo tem que respeitar porque é meu direito individual. Mas tem direito individual que vai até onde começa o direito do outro, né? O seu direito individual pode fazer de você alguém que tem autonomia e pode fazer de você um imbecil que só fala besteira, né? E está cheio de gente hoje que fala um monte de besteira, um monte de mentira e usa como argumento o direito de ter a sua própria opinião para defender mentira. Isso não é direito, tá? Isso é apenas ignorância, isso é só imbecilidade, tá? As pessoas têm direito também de ser ignorantes, tá? A gente tem que respeitar, né? Mas tem que reconhecer que tem gente que é ignorante mesmo, né? Já dei exemplo aqui uma porção de vezes, né? Não, a terra é plana. Você acredita nisso, uma maravilha e tal. Não é. Mas você tem que ser imbecil o suficiente de defender uma besteira dessa, né? Ninguém acredita, ninguém que tem um mínimo de conhecimento de qualquer coisa acredita nisso, mas você pode dizer, não, né? Tem até uma sociedade hoje, tá? Sociedade dos terraplanistas, né? Eu acho interessante, né? Por que esse pessoal vai andando até cair para fora do mundo? Porque não é plano, porque não tem extremidade do mundo, né? Se ele começar a andar, o que vai acontecer? Vai dar a volta nela, né? Tá certo? Quem já andou de avião sabe disso. Você sai aqui, dá a volta, vai parar do outro lado do planeta de avião. Caiu para fora? Não. Andou reto? Não. Andou em curva, né? Então a pessoa pode ser ignorante a ponto de pensar isso? Pode. É direito dela ser ignorante. Mas eu também tenho o direito de reconhecer que a ignorância não é verdade. E toda mentira tem outro pai que não é Deus. A Bíblia fala muito bem disso. Está lá em João 8, 44. O pai da mentira é o diabo.
né? Vem com mentira para o meu lado aqui, isso aí é conversa mole, né? E mentira não combina com Deus. Então ele diz aqui: vocês não faziam o que é direito quando eram escravos do pecado, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele Deus. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Viu onde é que está a diferença? A vida antiga, dedicada ao pecado, produz o que? Morte. A vida nova é dedicada a Deus, produz o que? Vida eterna. A vida eterna é produção de Deus, dada àquele que foi alcançado pela mensagem do Evangelho. É essa a vida que nós devemos reproduzir. É a Deus que nós devemos dedicar a vida. E aí então ele termina o texto com o versículo 23, que é bastante conhecido: pois o salário do pecado, o pagamento, né? Qual é o produto que o pecado faz? O que ele produz? Morte. O salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito, na tradução do Almeida dizia assim, né? Mas o dom gratuito de Deus, ou o presente gratuito de Deus, é a vida eterna, que temos em união com Cristo, nosso Senhor. Viu a diferença? O que Paulo fez aqui? Ele argumentou em todo esse trecho para dizer o seguinte: na primeira parte lá ele disse: você não está mais debaixo da lei, agora você está debaixo da graça. Muito bem, agora estou debaixo da graça, não preciso mais fazer nada que agrade a Deus. Posso continuar pecando? Ele diz: de jeito nenhum. Por quê? Porque ou você está debaixo do pecado, ou você está debaixo da graça de Deus. Ou você serve ao pecado e produz morte, ou você é escravo de Deus e produz vida, e vida em abundância, que é a mensagem de Jesus quando anunciou o Evangelho. Ou é uma coisa ou é outra. Ah, pastor, mas é complicado porque de vez em quando a gente também faz coisa errada. De vez em quando a gente também produz pecado, também produz morte. É hora de olhar e falar: preciso consertar isso aqui, preciso mudar isso aqui, preciso confessar para Deus que isso aqui não produz vida e não é isso que Ele quer de mim. Apaga aquilo lá, conserta. Se tem irmão envolvido, vai lá e se acerta com ele para acabar com aquilo, porque senão você pode começar a criar uma raiz de amargura que fica ali e vai gerando problema no grupo, e vai gerando problema com um, e de um passa para dois, de dois passa para o grupo, e daqui a pouco eu não quero mais conversa com ninguém na igreja, porque todo mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém cuida de mim, só eu, entendeu? Essa é a especialidade do ser humano. Coitadinho de mim, né? Sou tão pequeno, tão carente, só Deus que cuida de mim, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Espera aí, é isso que a Escritura fala? Não, Deus nos ama. A comunidade de fé deve ser a comunidade daqueles. Lembra lá como é que era? Isso não está no Atos, não, tá? Está no livro de história da época posterior a Atos, quando um dos historiadores da época dizia assim, quando vai falar a respeito do caminho que era o nome dado aos cristãos, ele registra dessa forma: veja como eles se amam. E há uma referência disso em Atos, né? Porque é aqueles que são do caminho, né? Essa é a marca registrada de quem pertence a Deus. Veja como eles se amam, né? Não veja como eles não se entendem e ficam brigando um com o outro, né? Um acha que é melhor que o outro. Não, isso aí é coisa da escravidão ao pecado. Você agora é escravo de Deus. Você precisa reproduzir na sua vida e na vida da sua comunidade justiça e direito. É isso que Ele espera de nós. É isso que nós temos que fazer. Tá bom? Semana que vem vamos começar o capítulo 7. Não deixe de ler a primeira parte do capítulo e a gente volta a discutir aqui. Tá bom?